Meu nome é Josivan, e o que vou compartilhar com vocês é uma história de dor, transformação e um milagre que mudou a minha vida para sempre. Tudo começou anos antes, em 2008, quando decidi deixar Porto Seguro, na Bahia, e me mudar para o Espírito Santo, mais precisamente para a cidade de Serra Sede. Eu estava em busca de uma vida nova, uma oportunidade de crescer, e lá comecei a trabalhar em uma fazenda. No começo, como acontece com todo mundo que se muda, fiquei um tempo na casa de parentes, até conseguir me estabilizar e juntar um dinheiro. Trabalhando duro, juntei o suficiente para comprar uma moto, que era essencial para mim. O trajeto até o trabalho era muito longo e difícil, e ter um meio de transporte próprio era necessário. Foi então que a moto se tornou uma parte importante da minha vida. Eu sempre gostei de velocidade, da sensação de liberdade que as duas rodas proporcionavam. Quando eu estava em cima da moto, parecia que nada mais importava. Mas nem tudo era tão simples. Antes de me mudar para o Espírito Santo, enquanto ainda morava na Bahia, eu já tinha alguns vícios que me acompanhavam. Eu bebia muito, e isso já fazia parte do meu cotidiano. Curiosamente, a bebida nunca me deixava bêbado no sentido que as pessoas costumam imaginar. Eu podia beber além do que uma pessoa normal aguentaria e ainda estava consciente. Só quando passava muito dos limites é que a tontura começava a aparecer. Além da bebida, eu também usava drogas. Quando me mudei, decidi deixar alguns tipos de drogas para trás, mas mantive o uso da cocaína, que me dava a adrenalina que eu tanto gostava. Aquela sensação de estar sempre alerta, sempre pronto, parecia combinar perfeitamente com o estilo de vida que levava, principalmente na moto. Com minha moto, gostava de viver no limite. Eu amava a velocidade e, com o tempo, comecei a fazer loucuras, sempre ultrapassando os limites. Em 2010, mudei-me para Guarapari, onde conheci muitas pessoas e a diversão se tornava cada vez mais frequente. Era bebida e droga todos os fins de semana. Fui trocando de moto, sempre buscando uma com mais potência. Comecei com uma de 125 cilindradas, mas logo quis algo mais, pois a velocidade me dominava. Mas nem tudo era tão simples. Antes de me mudar para o Espírito Santo, enquanto ainda morava na Bahia, eu já tinha alguns vícios que me acompanhavam. Eu bebia muito, e isso já fazia parte do meu cotidiano. Curiosamente, a bebida nunca me deixava bêbado no sentido que as pessoas costumam imaginar. Mesmo nesse estilo de vida desregrado, eu sentia que Deus estava comigo. Vários cristãos me abordavam na rua, dizendo que Deus me amava e tinha um propósito para mim. E eu sabia, no fundo, que estavam certos. Eu sentia que Deus me livrava da morte várias vezes. A mão de Deus estava em tudo o que eu fazia, mesmo que eu ainda não fosse um cristão praticante. Apesar de viver no pecado, eu sempre agradecia a Deus, do meu jeito. Orava de forma desajeitada, mas com sinceridade. Em outubro de 2015, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma sexta-feira e eu estava em casa, o que já era raro. Havia terminado meu relacionamento com minha namorada uma semana antes, e aquilo mexeu comigo. Meu tio, que era sempre muito alegre e cheio de resenha, me ligou convidando para jogar dominó. Ele estava na casa da minha ex-namorada, e seu plano, junto com sua esposa, era nos reconciliar. Fui ao encontro deles e comecei a beber cedo. Lá, tive a ideia de fazer uma galinhada na casa do meu primo. Todos concordaram, então fui com meu primo comprar o que precisávamos. Estávamos todos de moto, e meu tio me pediu para levar meu primo, e depois voltar para buscar minha ex. Aceitei e saímos em direção à casa dele. Como sempre, cometi loucuras com minha moto. Estava em alta velocidade quando, de repente, numa descida, vi dois fazendeiros montados em cavalos. Não sei explicar o que aconteceu, mas pareceu que fechei os olhos por um segundo. Quando os abri, já estava praticamente em cima dos cavalos. O cavalo se assustou, e eu e meu primo fomos jogados em uma cerca de arame. Meu capacete partiu-se ao meio e meu primo foi arremessado vários metros à frente. As pessoas que estavam conosco ficaram em pânico e chamaram a ambulância. Deus agiu ali, pois estávamos em um lugar de difícil acesso, mas o socorro chegou rápido. Quando os médicos chegaram, inicialmente cuidaram do meu primo, que estava cheio de ferimentos visíveis. Eu, por outro lado, parecia intacto, sem um arranhão, mas de repente comecei a me contorcer e perceberam que o perigo estava comigo. Por dentro tudo estava estourado, meus pulmões colapsaram,
e naquele momento, os médicos disseram que, se eu sobrevivesse, ficaria paralítico. Além disso, afirmaram que eu provavelmente não chegaria vivo ao hospital. No caminho para o hospital, meu coração parou 3 vezes. As chances de sobrevivência eram mínimas. Enquanto eu estava a caminho do hospital, meu estado piorou drasticamente. Meus pulmões haviam estourado e os médicos que me socorreram perceberam que a situação era mais grave do que parecia. Enquanto meu primo estava ferido, eles rapidamente notaram que eu estava em risco mortal. Foi então que, no meio do trajeto, meu coração parou pela primeira vez. Os paramédicos conseguiram me reanimar, mas logo depois meu coração parou novamente. A luta pela minha vida continuava, e cada minuto era crucial. Eles conseguiram reanimar-me pela segunda vez, mas a incerteza crescia. A terceira parada cardíaca veio pouco antes de chegarmos ao hospital, e os socorristas não sabiam se eu sobreviveria até a chegada. Quando chegamos, os médicos já estavam esperando. Eles me levaram imediatamente para a cirurgia, mas as notícias para minha família e amigos não eram boas. Meu estado era gravíssimo. Meus órgãos estavam destruídos e meus pulmões haviam se partido. Eles avisaram que, mesmo com todos os esforços, eu dificilmente sairia daquela situação com vida. A possibilidade de eu acordar do coma era mínima. Os dias se passaram e eu continuava em coma. Não tenho palavras para descrever o que vivi naquele estado. Era como se eu estivesse preso em um lugar escuro, vendo pessoas que nunca tinha visto antes. O tempo parecia não existir. Enquanto isso, no mundo real, os médicos informaram a minha família que os medicamentos não estavam funcionando. Eles sugeriram que meu histórico de uso de drogas pudesse ser a causa. Mesmo assim, as pessoas ao meu redor não desistiram de mim. Eu estava em estado crítico, e os médicos disseram à minha família que, se eu sobrevivesse, ficaria paralítico, e as chances de eu resistir eram mínimas. Meu caso foi parar no jornal local. Foi então que, em meio ao coma, ouvi uma voz. Era uma voz suave, cantando um hino. Eu não consigo lembrar qual hino era, mas a voz ficou marcada na minha mente. Aquela voz me deu forças para lutar. Comecei a me debater no leito, tentando sair daquele estado. Os enfermeiros precisaram me amarrar, porque eu estava muito agitado. Finalmente acordei do coma. Quando abri os olhos, não sabia onde estava. Vi pessoas de branco e pensei que estava morto. Então que uma enfermeira falou meu nome, Seu Josivan, e me explicou o que havia acontecido. Tentei falar, mas não conseguia. Eu estava cheio de aparelhos, e os médicos tiveram que colocar uma traqueostomia para me ajudar a respirar, pois meus pulmões estavam gravemente danificados. Eu estava na UTI, cheio de aparelhos, e meu corpo estava fraco. Mas em meio àquilo tudo, algo incrível aconteceu. Aos poucos, a realidade foi se revelando. Eu estava vivo, mas não tinha voz, pois os médicos tinham colocado uma traqueostomia para drenar meus pulmões. Enquanto estava na UTI, os pastores iam orar pelos enfermos, e como eu não conseguia falar, fiz um sinal para que ele colocasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. Ele entendeu meu pedido e veio em minha direção. Naquele momento, recebi aquela oração com muita fé, minha ex-namorada. Mesmo depois de não estarmos mais juntos, nunca se afastou de mim e ficou ao meu lado o tempo todo, mesmo quando muitos lhe diziam que eu não iria resistir. Ela se manteve firme, mostrando uma amizade verdadeira, mesmo já estando em um novo relacionamento. Nossa amizade continuou forte e saudável, sem rancores, apenas respeito e carinho. No meio desse caminho difícil, Deus colocou ainda mais pessoas em minha vida para me abençoar, e isso foi essencial para a minha recuperação. Sou muito grato por cada uma delas. Lembro-me de um momento muito marcante, quando minha mãe veio me visitar. Ela estava destruída de tanto sofrimento. Ela me vendo naquele estado, ela também ficou doente, mas ao mesmo tempo, tinha uma fé inabalável. Eu soube que Deus havia ouvido as suas orações e as de tantas outras pessoas que torciam pela minha vida. Foi um momento de profunda conexão, como se algo dentro de mim dissesse: "Você vai superar isso, Josivan. Você vai vencer." Após receber alta, a realidade bateu. Eu estava paralítico, meu corpo nunca mais seria o mesmo, e com isso veio uma onda de desespero. Entrei em depressão e a ansiedade me consumia. Não queria mais viver. A recuperação foi difícil. Tive várias infecções. Precisei voltar ao hospital diversas vezes. Durante esse tempo, me revoltei contra Deus.
Eu, que sempre fui uma pessoa alegre, caí em depressão. Voltei a beber, a fazer loucuras, mas agora com o carro. Tinha me transformado em alguém que eu não reconhecia mais. Foi nesse momento de revolta que comecei a beber e usar cocaína novamente. A dor de estar preso a uma cadeira de rodas me levou a um caminho ainda mais sombrio. Comprei um carro, mandei adaptá-lo para eu dirigir e voltei a fazer loucuras. Mesmo sendo cadeirante, eu queria provar que ainda tinha controle. Dava vários cavalos de pau, corria sem medo, me afundava nas drogas e na bebida. Eu estava descontrolado e todos ao meu redor sofriam ao ver minha destruição. Com o tempo, eu me tornei insuportável e as pessoas ao meu redor não sabiam mais como lidar comigo. Foi então que decidi me isolar. Quando tive alta do hospital, fui morar na casa de uma das minhas irmãs, Vivi. Ela cuidava de mim com muito carinho, mas a casa dela era muito pequena e sem acessibilidade. Meu tio então me convidou para morar com ele, onde também havia muito amor e cuidado. No entanto, minha revolta era tão grande que acabei deixando quem me amava sem saber o que fazer. Pedi para ir morar com minha outra irmã, Ivana, e fiquei alguns meses lá. Depois, pedi para ir para a casa do meu primo, que vivia com a esposa e 2 filhos pequenos. Eles me receberam de braços abertos e me trataram com muito amor. Mesmo chegando cansado do trabalho todos os dias, meu primo fazia o curativo em mim com dedicação. No entanto, eu sabia que não era justo tirar a privacidade da família dele. Foi nesse momento que liguei para meu irmão, que mora na Bahia, e ele veio me buscar para morar com ele. Quando cheguei à Bahia, a revolta ainda tomava conta de mim. Mesmo com o amor e o carinho do meu irmão e da esposa dele, que me receberam de braços abertos, eu ainda me sentia perdido. Eles foram essenciais para minha mudança, pois, através do amor e paciência deles, comecei a entender que precisava de uma nova perspectiva. Minha família foi fundamental. Meu irmão, minha cunhada, minha mãe, todos me deram muito amor e suporte. Mesmo com toda essa dor, comecei a perceber que Deus sempre esteve comigo. Ele me livrou da morte várias vezes, e eu entendi que era hora de me render ao seu amor. Foi então que, em um momento de reflexão, percebi que Deus sempre esteve comigo, mesmo quando eu não merecia. Lembrei de todas as vezes em que Ele me livrou da morte e de como eu estava me revoltando contra Ele, em vez de agradecê-lo. Naquela noite fiz uma oração sincera, pedindo perdão e força para continuar. Aos poucos comecei a frequentar a igreja, e meu coração foi sendo transformado. Decidi me batizar e entregar minha vida a Deus. Foi com o apoio dessas pessoas, e principalmente com a ajuda de Deus, que comecei a mudar. Aos poucos, minha revolta foi se transformando em aceitação, e a aceitação em fé. Comecei a buscar mais a Deus, e finalmente me entreguei a Ele de coração. A revolta deu lugar à gratidão, e mesmo que as circunstâncias não sejam fáceis, sou grato por cada dia de vida. Não importa o quão fundo você tenha caído, Deus está sempre pronto para te resgatar. Ele coloca pessoas em nosso caminho para nos ajudar, e através do amor delas podemos encontrar o caminho de volta à luz. Não desista, porque enquanto houver vida, há esperança. Finalmente aceitei a presença de Deus em minha vida. Decidi mudar, me batizei e voltei a ser a pessoa alegre e cheia de vida que eu era antes. Hoje, mesmo com as dificuldades, agradeço a Deus por tudo. Entendi que o que parecia ser o fim era, na verdade, um livramento. Deus não permite que passemos por provações sem um propósito. Talvez você não entenda agora o porquê de certas coisas acontecerem, mas confie que existe um plano maior. Quando você se entrega a Ele, quando permite que Ele seja a sua força nos momentos de fraqueza, você descobre uma força que não sabia que existia. Foi assim comigo. Eu perdi a habilidade de andar, mas ganhei uma nova perspectiva de vida, um novo propósito. Hoje eu quero ser uma voz de esperança para você. Se eu consegui superar um acidente que quase me tirou a vida, se eu pude encontrar um novo caminho depois de tantas perdas, você também pode. Deus está com você, e Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Acredite em si mesmo, acredite no seu futuro, e saiba que, por mais sombria que seja a noite, o amanhecer sempre vem. Eu sou Josivan, um sobrevivente, uma prova viva de que os milagres acontecem, e uma testemunha de que a vida, mesmo com todos os seus desafios, vale a pena ser vivida. Que a minha história seja uma inspiração para você acreditar no impossível, confiar em Deus e nunca desistir. Porque, enquanto há vida,
há esperança. E, com fé, todas as montanhas podem ser movidas. Essa história é um testemunho de como o amor de Deus pode nos resgatar mesmo nos momentos mais difíceis, e espero que ela toque você, assim como tocou a mim.